Doutora Débora, muito obrigada pela sua participação e seja sempre bem-vinda aqui ao Saúde Você. E agora eu converso com essas duas maravilhosas, doutora Karine Cunha e doutora Nicole. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada, mais uma vez. Bom, quero perguntar para você que está em casa. Você é ansiosa? Você é ansioso? Vocês são ansiosos? Eu sou um pouquinho, viu? Não, eu sou master. E a Eu sou um doutora? pouco também. Olha, vai falar de ansiedade, Tenho que confessar. vendo? Até a médica é ansiosa. Vamos começar falando sobre ansiedade, Vamos. doutora? Porque é um tema que todo mundo sofre de ansiedade. Eu não conheço uma pessoa, você conversa com ela, qual é o seu defeito? Sou ansiosa. Eu acho que a pessoa já nasce ansiosa. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem ansiedade, em maior ou menor grau, né? A questão é quando tratar. Quando é que a gente trata a ansiedade? Ainda mais nessa fase, né? Ainda mais nessa fase pós-pandemia, né? Na verdade, pós-pandemia, não. A gente ainda está vivendo, nós ainda estamos na pandemia. Né, um certo isolamento. Eu, particularmente, não saio, assim. Eu estou respeitando realmente, eu saio para trabalhar. Eu também. Né? Mas, fora isso, o evento social não estou fazendo porque a gente tem que se cuidar, né? Eu também. O que é ansiedade generalizada? Então, a ansiedade Quero saber se é o que eu tenho. É que assim, a ansiedade generalizada é um dos tipos de ansiedade, porque existem vários transtornos de ansiedade, tá? A ansiedade generalizada, quais são as principais características? Uma ansiedade muito grande e uma preocupação excessiva durante quase todos os dias, por um período de aproximadamente 6 meses. Então, aquela pessoa, é aquela pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa. Então, ela está preocupada, de repente, com a saúde dela, e depois ela está preocupada com o trabalho, depois ela está preocupada com o filho. Resumindo, a pessoa que vive apreensiva, tem dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar. Ela está sempre com os pensamentos ali, Acho pensando que é mais grave, né? Porque a pessoa também cria coisas, né, na cabeça, sim. Sofre, né? Além dela criar, ela aumenta o problema que, às vezes, é um problema relativamente pequeno. Sim. Ou ela cria problemas também onde não tem. Você fica sem dormir, Nicole? Às vezes eu fico, viu? Fico, mas é às vezes? Às vezes. Eu também, então, mas eu também. Todo mundo fica, eu acho que né? todo mundo. É o que eu falei, eu acho que um pouco de ansiedade todo mundo tem. Sim. A questão é, quando começa a ficar uma ansiedade excessiva, começa a trazer problemas aí no seu dia a dia, queda de rendimento, ou um sofrimento muito grande, aí já vale a pena tratar. Doutora, sintomas. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa, daí ela já fica com um monte de outros sintomas fisiológicos, inclusive, Também tem. Na ansiedade generalizada, os sintomas fisiológicos são menos comuns. Ah, é? Os sintomas fisiológicos, eles são mais comuns na síndrome do pânico. Ah, então que é o coração disparado, isso, a falta de ar, né? aquela sensação de morte. Então, são duas doenças diferentes. Mas é bastante comum a pessoa, às vezes, ter as duas. Agora, existe, por exemplo, mais as mulheres, nós somos, mas hoje tem isso de mais mulheres, menos homens, idade? Tem, olha, tem criança de uma maneira geral, de ansiedade, né? Já viu isso? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, a mulher é sempre uma média de 2 a 3 vezes mais que os homens. Nossa, a gente já fala 11 mil palavras por dia, os homens 3. Meu marido fica com o ouvido desse tamanho, porque eu acho que eu falo 3 vezes mais do que a média. Aí a ansiedade também, a gente tem mais? A gente tem mais. Acho que a gente tem mais tudo, viu? Tudo, enfim. Bom, como que é o tratamento da ansiedade? A pessoa que está aí se identificando, está assistindo o programa e quer saber, nossa, eu tenho isso, eu estou desse jeito, como que trata? Então, o tratamento, assim, eu sempre falo, né? Cada tratamento é individualizado, Sim. mas em geral, o que é o ideal? É o tratamento psiquiátrico com remédios de tarja vermelha, tá? Não são benzodiazepínicos. As pessoas acham que tratar a ansiedade é igual a calmante. Não, não é verdade. São remédios de tarja vermelha e psicoterapia. Tarja vermelha? Tarja vermelha, ou seja, eles não provocam dependência. Ah, entendi. Porque as pessoas acham que todo remédio psiquiátrico provoca dependência, e não é verdade. Nossa, eu assim, já tive, obviamente, na verdade eu tive síndrome do pânico, mas eu falo para todo mundo que está em casa, se você sente qualquer problema e precisa ir no psiquiatra, tome remédio, porque assim, a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conduzir a vida, né? E isso tudo atrapalha tanto, né? Ansiedade, sofrimento, atrapalha tanto. E a medicação, ela ajuda muito nos sintomas, muito. Então tem que cuidar. É claro que não é só remédio. Né? A pessoa tem que aprender a trabalhar com as questões dela. E se entender também, né? Por que tá acontecendo se conhecer, isso? por que eu sou tão ansiosa. Por isso que é tão importante a terapia também. Então é certo. sempre um tratamento aí combinado, de uma maneira geral. Bom, a senhora tem filho pequeno, né? Que eu sei. Tenho. Fica muito na tela do
celular, Um iPad, pouquinho, pois então agora a gente vai conversar. Já sabe trocar até desenho. A criançada de hoje é muito esperta. Eu vou conversar com a doutora Nicole. Tudo bem, doutora? Bem. Bom, nós vamos falar... Essa geração, na verdade, eu acho que os pais... consulta preventiva de criança e oftalmologista, Mas porque as mesmo. crianças estão muito dependentes dessas telas. De computador, de celular, de iPad, de tudo. Prejudica a visão? Bom, atrapalha sim. E não só as crianças, né? Agora todo mundo tem ficado mais em tela, computador, celular, tablet. E são diversos sintomas. Além da questão da miopização, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, que é quando você tem um aumento desse grau da miopia ou até mesmo desenvolvimento dela, tem os sintomas de olho seco, tudo mais, pode acarretar até numa alteração do ciclo sono-vigília, que é o tempo que a gente fica acordado, Sim. e o tempo que a gente dorme, que pode acarretar na ansiedade que ela tinha comentado, porque você não dorme bem, etc. E tem sido muito prejudicial isso mesmo. A gente está conversando aqui e eu quero agradecer a presença do Michel da Mater Life, da esposa dele, da Fernanda, que estão com os 3 pimpolhos aqui, a Melissa, o Felipe e o Pedro, que estão na telinha do celular. Eles não estão nem aqui prestando atenção. Eu falei, olha, presta atenção na doutora. Gente, as crianças hoje é uma geração que gosta muito, né? Muito. Eles nascem já nisso. E um grande problema disso é porque, assim, quando você fica muito focado em algo para perto, você tem uma certa dificuldade depois para focar para longe. Então, se desde criança você tem esse estímulo só para perto, sua visão de longe fica prejudicada. Ah, porque a criança fica assim, né? Além de prejudicar a cervical, prejudica a visão. Sim, e a questão, assim, não é só... que nem a gente está falando, tudo bem, vai ter 2 ou 4 ou 5 graus de miopia no óculos, deve ter um fundo de garrafa, é muito além disso. Um olho míope, ele é um olho maior. Se ele é um olho maior, a retina, que é o fundo do olho, ela é mais fina. A chance de você ter um rasgo na retina, um descolamento na retina, é muito além. Até um glaucoma secundário a isso você pode desenvolver. Olha! Então não é só uma questão de você ter um aumento de grau em si. Então, os pais têm que ficar realmente atentos, as crianças que estão usando muito tela. Não deixa levar para a cama de jeito nenhum, né? Já começa por aí, né? Não pode levar para a cama. Como minimiza os sintomas, por exemplo, que tipo de sintomas podem ter e como minimizá-los? Tá. Além dessa questão da miopização, a gente tem a questão do olho seco. Por quê? Quando você fica eu tenho muito olho focado em alguma coisa, principalmente em tela, televisão acontece isso, computador, seu reflexo de piscar diminui muito. E a córnea, que é a tampa do olho, fica mais ressecada. Então você tem a vista ardendo, vermelha. O ideal seria, uma das coisas, pingar lubrificante sempre com orientação do oftalmologista. Mas criança também? Pode, mas sempre com orientação do oftalmologista. Tá sempre com o grau adequado, então com a correção ótica adequada. Tentar diminuir um pouquinho o brilho da tela também ajuda bastante. E tem uma regrinha, que é a regrinha dos 20-20-20. O que é isso? A cada 20 minutos que você estiver focado em alguma coisa, por 20 segundos, olhe a 20 pés, que é uma distância de 6 metros. Em termos práticos, a cada meia hora, dá uma paradinha, olha lá para o horizonte, depois volta. Mas a gente consegue, de repente, falar assim, vamos olhar o desenho das nuvens, olha para a nuvem, que é um estímulo para longe, ou as estrelas, algo assim. Então, a recomendação entendeu? é que os pais comecem de 20 em 20, lá um tempo que... Uma meia horinha. Meia horinha. A criança está muito no celular, leva lá para a sacada, quem mora em apartamento ou em casa, e faz a criança ter uma percepção de um olhar distante. Exatamente. E a luz azul? Então, Ela é prejudicial? A luz azul, ela está presente em todas as luzes. No sol tem luz azul, na luz de LED tem luz azul, só que nessas telas, a porcentagem dessa luz azul e o tipo de luz azul é muito pior do que do sol, por exemplo. O que acontece? A longo prazo, ela pode dar catarata, mas o pior é que ela pode alterar a retina da pessoa, os fotoreceptores, que são as células que levam o estímulo visual. E aí, o que acontece? Você vai tendo uma degeneração dessas células. E isso, a longuíssimo prazo, pode dar uma baixa de visão até irreversível para o paciente. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela oportunidade de estarem aqui. Que voltem muito mais vezes. Muito obrigada. E vocês que nos acompanham aqui no nosso Saúde, você todos os domingos, obrigada por nos permitir estar na sua casa, nesse horário tão especial, falando de algo tão importante. Nos acompanhe nas redes sociais, acesse o nosso canal do YouTube, me siga nas redes sociais e sejam sempre bem-vindos, porque o programa é feito para você. Até o próximo domingo.